Olá, está no ar o programa Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre, canal 18.4 e também pela Rádio Legislativa FM 96.7. Sou o jornalista Lucas Silveira. É um prazer, uma alegria ter a sua audiência, ter a sua companhia, para a gente falar muito sobre várias coisas do nosso programa aqui, né? É utilidade pública, é prestação de serviços, o Câmara Entrevista tem essa função. E hoje é uma função de utilidade pública e ao mesmo tempo de prestação de serviço. Nós vamos falar sobre o cadastramento escolar, que tem prazo bem curto. Você que está nos acompanhando hoje aqui deve ficar atento, principalmente você que estuda em escola particular, quer migrar para a escola pública, precisa ficar atento ao prazo. Eu recebo aqui a Alessandra Patriota, ela é orientadora educacional e faz parte aí, membro integrante do Conselho de Vagas aí do cadastramento escolar aqui na cidade de Pouso Alegre. Alessandra, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Obrigada. Boa tarde. Ô, Alessandra, fala pra gente, iniciou aí o cadastramento escolar e tem que ser correria, né? Então, o cadastramento, ele está com uma data estendida, é o que o Estado tem nos dito. Ele tem um prazo do dia 12 ao dia 23 de junho para esse cadastro, para fazer esse cadastro escolar, para o aluno ingressar na escola pública no ano de 2018. Então, a criança são 3 públicos, né, que eles estão fazendo esse cadastro. Do dia 12 ao dia 23, eles não irão prorrogar. Já disseram que é um prazo estendido e que não vai ter prorrogação. Então, os pais têm que ficar atentos a isso. Quais são os públicos que nós temos que atingir? A criança que faz até 30 de junho de 2018, 6 anos, ela vai ingressar no fundamental. Então, ela está na rede particular, está numa escolinha, está numa escola uma escola pública já do município, né? Nós temos 1.133 crianças que ingressam, saem da escola da educação infantil e vão para o ensino fundamental. Já são nossas, mas elas também precisam fazer esse cadastro. Nós temos as crianças que estão nas escolas particulares, nessas escolinhas que nós conhecemos e que não tem prosseguimento nessa série, no primeiro ano. Então, elas também têm que fazer esse cadastro, né? E algumas situações das crianças que estão nas escolas, nas redes particulares, que querem migrar. O pai já está prevendo que ele vai precisar dar uma estacionada nessa situação, trazer o filho para a rede pública. Então, ele precisa fazer esse cadastro, ele precisa direcionar essa intenção que ele tem de trazer a criança para a escola pública, né? E também para um outro público, para aqueles meninos que têm 15 anos já completos, mas que estão com uma defasagem de idade. Então, às vezes o menino está no 6º ano, está com 15 anos, né? Houve às vezes aí uma imaturidade, chegou a esse ponto, e às vezes quando ele presta atenção que ele precisa adiantar o estudo, ele não consegue acompanhar os meninos, porque aí ele entra numa sala que tem criança de 11 anos, ele já é um adolescente de 15, ele também pode fazer o cadastro. Ele não, o responsável, acima de 18 anos que pode fazer o cadastro. Algum responsável vai fazer essa inscrição, que deseja que ele, no ano seguinte, ele frequente uma sala de EJA, que é o estudo de jovens e adultos, né? E nós temos várias salas desse acompanhamento do 6º ao 9º no estado e no município, né? O município fica a cargo dos que estão no 1º ao 5º ano e o estado fica a cargo dos que estão do 6º ao 9º ano. Então, são 3 situações, né? A criança de 6 anos até 30 de junho, de 2018, né, vai fazer a inscrição. Esse que tem 15 anos está com uma defasagem, né, está assim numa série diferente, ele pode fazer para cursar o ensino do EJA, né? Nós temos várias salas durante o dia e tem as salas noturnas também, né, que o EJA é interessante porque no município ele faz 2 anos em um. Faz o 6º e o 7º num ano e o 8º e o 9º no outro. E no estado eles têm a teleaula, a telesala, que a telesala funciona deste menino frequentando do 6º ao 9º com uma única professora durante um turno, na maioria das vezes no turno da tarde, algumas salas, nós temos várias salas em Pouso Alegre, e esse menino conclui o 9º ano, né? E aí ele ingressa no ensino médio, né?
E também a terceira situação, que são as crianças que estão vindo de outra cidade, o pai vai vir para Pouso Alegre, então ele está na rede particular, quer migrar para a rede pública. Então são esses 3 casos que nós temos para cadastro. Ô, Alessandra, e quais são os documentos necessários para fazer esse cadastramento? Então, a novidade deste ano em relação aos cadastros, que o responsável ele precisa de alguns dados. Antigamente ele ia a algum posto e fazia isso manualmente com um servidor público. Hoje ele pode fazer da casa dele, através de um informativo online. Ele vai acessar, né, esse informativo online e lá vai conter alguns dados. É o nome do estudante, né? Os dados para que ele vai cursar no próximo ano, e aí vai precisar dos dados do pai, da mãe, né, o nome da mãe, o seu CPF, o nome do pai, o seu CPF e o seu endereço. Quanto ao endereço, eu acho que é importante a gente deixar bem frisado que os pais eles são responsáveis pelos dados que eles fornecem. Então, agora é o período de cadastro. Em dezembro, nós temos o período de matrícula, de 11 a 15 de dezembro. Então, por que é importante a gente frisar bem sobre o endereço? Se o pai responsável, ele tem a intenção que o filho estude numa outra escola que não pertence ao seu zoneamento, e o zoneamento não está fechado, porque o zoneamento só se fecha quando o cadastro diz quantos alunos eu tenho para o primeiro ano, o ano que vem. Para saber quantas vão para a escola Joaquim Queiroz, quantos vão para o Santa Luzia, porque são áreas parecidas, polivalentes, ali se vê que são escolas próximas. Então, é delimitado pelo número de alunos. Então, o zoneamento, nós temos o zoneamento de 2017. O de 2018 vai ser fechado a partir do momento que eu tenho o número de público, de vagas que eu vou precisar para aquela escola, para cada uma delas. Então, o pai me dá um endereço que ele não comprova na hora da matrícula. Isso é preocupante, porque a criança de 6 anos, ela não anda de ônibus, né? Ela precisa de uma escola próxima ao seu zoneamento. Então, a ideia do zoneamento é trazer a criança próxima da casa dela, da casa dela. Próximo da casa. Aí o pai, ele nega, nós temos alguns alunos que saem do 5º ano e que não têm continuidade nas escolas que estão, eles precisam fazer o cadastro, eles vão para o 6º ano, né, para outra escola, vão migrar para outra escola. O que acontece? O pai nega o endereço real, porque ele quer uma outra escola. Se ele não comprova o endereço, ele perde o direito àquela vaga no zoneamento. E aí ele vai para uma vaga remanescente. Mas depois que a gente olhou, a comissão toda olhou por aquela vaga, ele perdeu o direito da vaga no zoneamento. E aí é uma situação ruim, porque ele colocou o filho dele numa situação que não é bacana. Porque ao invés do filho ir para uma escola próxima à casa dele, ele corre o risco do filho ter que ir para uma vaga numa escola em qualquer lugar da cidade. Então, assim, nós estamos pedindo aos pais que façam o cadastro real, né, do zoneamento do seu filho. Né, ele colocou todos os dados, colocou seus endereços, né, esse endereço vai determinar que aquela criança vá para aquela escola próxima à casa dele. Né? E nesses dados que ele ainda fornece, ele ainda pode fornecer o e-mail, porque ele recebe o comprovante daquele cadastro no seu e-mail. Então, da criança, o único dado que precisa é a certidão de nascimento dela. E as crianças que estão ingressando agora, ela tem um número de matrícula em cima, né, dessa certidão, e ele vai registrar todo esse número de matrícula. E se caso ele quiser, e se a criança tiver uma certidão, uma carteira de identidade, ele pode cadastrar o número dela também, mas não é obrigatório, porque nem toda criança tem essa carteira. Então, o processo é simples, né? O pai, ele precisa só acorrer que ele tem que olhar que de 12 já foi, 13 nós já estamos na metade do dia, ele tem até o dia 23 para fazer essa inscrição. Então, as escolas... E lembrando que ainda tem feriado ainda, né? Tem feriado. E quanto mais a gente vai deixando para o último dia, a internet, nós sabemos como é que ficam esses sites públicos, né? O site está funcionando tranquilo, eu tenho acessado ele várias vezes na secretaria.
Alguns pais têm feito o cadastro me ligam, eu ponho o e-mail, dali um pouco a mãe me liga falando que recebeu a confirmação daquele cadastro, porque ela não tinha o acesso. Ela pode fazer na casa dela. Ah, mas eu não tenho internet. Então, hoje não tem necessidade dela ir até a Secretaria de Educação, não, como no tempo passado. Não hoje tem. Vai lá mesmo, então, no próprio feriado, ela pode aproveitar e cadastrar o final de semana, domingo, sábado. Sim, mas aí vamos imaginar que tem uma família que ela tem internet, que ela só tem o celular, aí ela fica difícil fazer esse cadastro. Qualquer unidade escolar, e aí eu vou falar para você, qualquer uma, nós combinamos na nossa reunião de comissão de cadastro, a Andréa Adão dispôs todas as escolas estaduais, né? Algumas até já estão com placas na sua porta, abrindo até mesmo em outros dias, fora do horário, para o pai poder fazer esse cadastro. E as escolas municipais também foram dispostas. Então, o pai mora perto do Vinícius Meia. Ele pode fazer no Vinícius Meia. O pai mora perto do São Geraldo. Ali ele tem várias escolas que podem fazer esse cadastro para ele. Ele tem o CIEM de São Geraldo, né? Ele tem o próprio Vinícius Meia, ele tem a creche Meire de Pinho. Então, ali ele tem um público, tem as escolas estaduais, tem os CEINs e tem as escolas municipais. Ele pode ir a uma delas que eles fazem, vai ter um servidor público para fazer esse cadastro. Ô, Alessandra, só aproveitando aqui, você falou no começo ali do mapeamento, do zoneamento, né, das sessões da escola. Se de repente um pai que está acompanhando, uma mãe que está acompanhando o nosso programa agora e ela esquece da data e não faz esse cadastramento até o dia 23 de junho, o que vai acontecer com a situação dessa criança? Então, posteriormente, né, após ter sido feita a relação, né, a Secretaria de Estado, ela vai passar para a Delegacia de Ensino essa relação e dentro dessa relação, após será inserida esses alunos. Então, assim, o aluno vem em janeiro para Pouso Alegre, não sabia que viria, ele vai ser colocado numa vaga remanescente e não obrigatoriamente uma vaga do zoneamento. A gente tenta colocar dentro do zoneamento porque nós sabemos a dificuldade que é o pai poder levar essa criança dentro da zona urbana. E a zona urbana, ela não tem um transporte público, né? Só a zona rural. Então, nós precisamos... nós sabemos que nós vamos colocar essa criança na lista, mas que tenha um cadastro a ser seguido primeiro. Então, por exemplo, eu tenho 100 vagas numa determinada escola, naquela escola tem 98 que se inscreveram. As outras 2 vagas podem ficar posterior. Mas vamos imaginar que naquelas 100 vagas eu tenho 101, então eu não consigo inserir mais ninguém naquela vaga. Então, é necessário fazer o cadastro. Quem não faz, corre o risco de não conseguir a vaga no seu zoneamento. E um outro exemplo, de repente a pessoa que está acompanhando nosso programa, ela não tem intenção de colocar o filho na escola pública, permanece na escola particular, mas não faz o cadastro. É interessante ela fazer o cadastro para se precaver, por exemplo? Eu acho que é muito importante. Porque, olha, se ele faz o cadastro, em janeiro ele decide. Ele tem condições, ele quer continuar mantendo a educação do seu filho, ele pode. Né? É um direito que o pai tem, direito de escolher. Agora, chega em janeiro, ele tem um problema financeiro, ele não tem direito de escolha, aí ele não tem esse direito do zoneamento, né? Que ele vai poder decidir se ele vai levar o seu filho ou não para a escola pública. Então, seria interessante fazer sim. Foi uma das coisas que, na reunião, a delegada de ensino deixou claro, né, que esses pais são os que mais dão trabalho em janeiro, porque eles não pensaram na vida escolar do seu filho, não se prepararam, né? E aí a gente entende que uma criança de primeiro ano, ela não tem como ficar fora do zoneamento, mas às vezes não cabe. Eu tenho uma sala que está com 25 dentro da lei, a sala já está com 26, 27, eu não tenho aonde colocar uma terceira criança ali. Então, eu preciso dessa colaboração da sociedade, dos pais, porque é para o benefício dos próprios filhos, né? Fazer esse cadastro hoje é uma questão pública, para nós sabermos onde nós temos e aonde nós vamos poder colocar essas crianças que estão para ingressar no ensino fundamental. Bom, a gente vai continuar com a entrevista já, vou só chamar um rápido intervalo. O Câmara Entrevista volta em instantes.
A flor dos campos, do Caiçara pra cá, vem desabrochando. O sol se deitou na estrada, secou toda a enxurrada, e o meu amor foi passando. Tristeza não tem fronteira, mas a dor é só passageira. Na terra que me viu nascer eu sigo cantando. Pouso Alegre, o bom Jesus te acompanha. A catedral bate os sinos, tempo, riquezas, destino, desmesura tamanha. Conheça quem são os vereadores da Legislatura 2017. Mesa diretora: presidente, Adriano da Farmácia, Partido da República. Vice-presidente, Leandro Moraes, Partido Popular Socialista. Primeira secretária, professora Marileia, Partido da Social Democracia Brasileira. Segundo secretário, Bruno Dias, Partido da República. Segundo vice-presidente, Dr. Alindo da Mota Paz, Partido da Social Democracia Brasileira. Os demais vereadores são Adelson do Hospital, Partido da República. André Prado, Partido Verde. Campanha, Partido Republicano da Ordem Social. Dito Barbosa, Partido da Social Democracia Brasileira. Doutor Edson, Partido da Social Democracia Brasileira. Odair Quincote, Partido Popular Socialista. Oliveira, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Rafael Aboláfio, Partido Verde. Rodrigo Modesto, Partido Trabalhista Brasileiro. Wilson Tadeu Lopes, Partido Verde.
Voltamos com o programa Câmara Entrevista aqui pela TV Câmara Digital, canal 18.4, também para a Rádio Legislativa FM 96.7, hoje falando sobre cadastramento escolar. Você deve ficar atento ao prazo, o prazo é bem curto. No bloco anterior, conversamos aqui com a Alessandra Patriota, ela é membro aí do Conselho do Cadastramento Escolar da Rede Municipal aqui de Pouso Alegre, também atua na Secretaria Municipal de Educação e falou para a gente aí a importância de vocês, pais, tomarem aí agilidade, né, correrem aí para os seus computadores, fazerem o cadastro. E eu não falei o mais importante, né, Alessandra? A gente está aqui na entrevista, mas vou pedir até para o Júnior colocar aqui o GC durante a entrevista do site para fazer esse cadastramento escolar. Então, o site ele é único para todo o estado de Minas Gerais. Quem estiver escutando essa entrevista em outra cidade de Minas também pode entrar e fazer o cadastro, que é www.educacão.mg.gov.br. O educação é sem o cedilha e sem o tio, né? Então é www.educacão.mg.gov.br. É simples, né? Então, nesse site ele vai estar com certeza um banner ali especial aparecendo na tela para as pessoas saberem. Quando você entra no site, de cara já aparece uma menininha linda falando do cadastramento. Você clicou nele, ele aparece três plaquinhas. Cada plaquinha, uma plaquinha é ingressar no Fundamental 1, estudo do EJA, que é os meninos de 15 anos, para os pais fazerem cadastro, porque apesar de eles terem 15 anos, os documentos dos responsáveis é de um maior de 18, é dos pais, não é do adolescente que vai fazer inscrição. Quem faz inscrição é o pai deles, né? Ou aqueles, para ingressar, que está vindo da escola pública, nesse primeiro quadradinho mesmo. E depois para avançar. Então, aí você designou que você quer fazer um cadastro de uma criança de 6 anos, você entra e você preenche todos os dados da criança, data de nascimento, o endereço que ela mora, do seu zoneamento, que nós já falamos, né? O nome dos seus pais, o CPF deles, e da criança, aí vai pedir a certidão de nascimento com a matrícula dela, e se ela tiver a carteira de identidade, eu falo certidão de identidade, mas não existe. A carteira de identidade, se ela tiver o número, pode ser colocada. E aí informa os dados do responsável, quem é o responsável por aquela matrícula. Mesmo quando o responsável vai ao posto, o pai vai ao posto fazer essa matrícula e quer levar todos os dados, ele pode. Mas o responsável não é o servidor que está fazendo aquela inscrição online. O responsável é o pai ou a criança, é aquele que vai ser responsável na escola por aquela criança. Então, ele dá os dados, ele fornece, ele confirma aqueles dados para depois avançar e concluir essa inscrição. Feita a inscrição uma vez, a criança já está dentro desse cadastro para Pouso Alegre. Né? Na hora que você entra, ele pergunta você entra no site, a primeira coisa que ele pergunta qual cidade. Tomar cuidado, a gente entra lá, Pouso Alegre, quando você começa a digitar, já aparece o Pouso Alegre, para você ingressar. Né? Aí, se você é de outra localidade, você vai pedir para as outras localidades fazerem essa inscrição. Com esse cadastro, Alessandra, a pessoa só vai ter ideia de qual escola o filho vai estudar no final do ano, né? Quando for feito... Quando é fechado esse relatório, vem para a comissão para poder fazer o zoneamento dessas crianças. E pela localidade de endereço, elas vão ser designadas para as escolas que atendem ao primeiro ano. O ingresso, né? O ingresso no ensino fundamental. É uma dúvida só que, às vezes, os pais têm me ligado lá. O filho ele está numa escola e ele quer ir para outra. Não é este o momento. Né? E não é dessa forma que se faz isso. Essa forma você faz de visitando a escola, conversando com o diretor, explicando para ele por que você quer trocar. E se ele tiver a vaga, ele pode ceder a vaga a qualquer instante. Por exemplo, um aluno que estuda, vamos dar um exemplo, no Monsenhor José Paulino quer ir para o colégio estadual. Tem que ter essa conversa. Não é para esse momento, ele não faz essa troca. Não existe essa possibilidade. A partir do momento que eu ingresso no ensino público, eu tenho direito àquela vaga garantida naquela escola. Aí eu quero fazer a troca, a minha mãe olhou lá para a situação daquela criança, não está legal aquelas amizades, eu quero trocar. Ela vai fazer esse processo de buscar essa vaga na escola. Não existe essa troca agora. Esse cadastro,
quando a criança já está, ou o adolescente já está matriculado na escola pública, ele permanece na escola pública, naquela escola de origem que ele já está. Ele não vai para outra. Porque às vezes o pai quer trocar de escola, mas não tem essa função. É anulada essa inscrição porque a delegacia de ensino tem o nome desses alunos, já tem no cadastro delas, né? Esse menino já pertence ao setor público. E não é isso. O cadastro escolar, ele é para ingressar no setor público. E vai entrar no primeiro ano, ou aqueles que estão em escolas particulares ou em outras cidades que vão entrar neste cadastro. Bom, a gente falou aí de crianças de 6 anos, né, que estão saindo, às vezes, de uma escola particular e indo aí para a escola pública. Mas e no caso, quem já está, por exemplo, no 2º ano do fundamental, 3º ano do fundamental, estudava numa escola particular e agora ele vai ter que fazer também esse mesmo processo. Ele faz esse mesmo processo. Ele faz esse mesmo processo e informa que série que ele está. Então, ele terminou o ano de 2017 no 3º ano, concluiu o 3º ano. Isso vale até para o ensino médio? Até para o ensino médio. Tá? Porque o município ele tem responsabilidade até o 9º ano. E o ensino médio fica a cargo das escolas estaduais. Mas o cadastro é geral. Então, da mesma forma, a comissão vai fazer a designação desses meninos que estão indo para o médio, desses meninos que estão indo para o 6º, desses meninos que estão entrando no 1º ano, né? Mas esses meninos que estão vindo de fora de outras escolas, das escolas particulares, eles também. Eles estão no 4º ano, estão ingressando no 5º, ele vai ingressar dentro do seu zoneamento, dentro da possibilidade que existe de vagas. Bom, então a gente está falando com vocês, telespectadores, também os nossos ouvintes aí pela Legislativa FM, da importância do cadastramento escolar. Não tem como fugir do cadastramento escolar, então é interessante se você não fez, se você tem um filho que estuda em escola particular, mesmo que não vá trocar, a gente recomenda você fazer o cadastramento escolar como forma de segurança. Então, o site é o educação, né, sem cedilha e sem tio, .mg.gov.br. Você vai lá, se inscreve, está na tela ali principal, você já segue os passos. Importante, né, Alessandra, não errar na hora do cadastramento, né? Colocar nome errado, endereço errado, depois causa transtorno. Então, se acontece do pai errar, igual essa semana a mãe errou o bairro. Ela morava há muito tempo no Costa Rios e hoje ela mora no São Carlos. Ela colocou a rua do São Carlos e o bairro Costa Rios. Então, ela fez um cadastro errado, ligou super nervosa. O que ficou acordado, o que a própria... o próprio programador do site fez, né? Ele designou lá. Quando houver 2 cadastros, né, o último é o que tem valor. Então, a mãe errou realmente, ela colocou o bairro da rua dela chama São Carlos, e na verdade ela colocou o bairro de origem, que ela vivia há muito tempo. Isso é comum. Eu vivo dando meu endereço antigo, né, o endereço da casa dos meus pais. Aí quando eu penso, nossa, já tem tempo que eu estou na minha nova casa, né? Então, isso é comum. Ela errou. Aí ela fez um 2º cadastro, eu fiz para ela através da internet, eu fiz lá na secretaria, já enviei o segundo para ela, sabendo, até já anotei o nome, que vai ter dois cadastros dessa mãe. Mas por um erro de um bairro. Mas o próprio zoneamento já vai perceber que a rua dela realmente não é no Foch, não é no Costa Rios, como ela tinha informado, e sim no São Carlos, porque existe diferença. Cada bairro, né, e aí eles ficam na preocupação, um bairro vai ser atendido por uma escola, o outro vai ser por outra. Aí ela ficou preocupada, mas a rua dela, ela consegue comprovar na hora que ela for fazer a matrícula de 11 a 15 de dezembro, que ela é do bairro com a conta, porque eles têm que levar uma conta de luz ou de água no nome dos responsáveis na hora de fazer essa matrícula, né? Ô, Alessandra, para a gente estar encerrando essa entrevista, eu queria que você reforçasse o endereço eletrônico e o prazo também, que é muito importante esse prazo para o cadastramento escolar. Olha, de 12 não dá mais, né? Já foi. De 12 a 23 é o período de cadastro escolar, né? E você vai entrar pelo formulário eletrônico na internet, www.educação, né? Educacão, sem o cedilha e sem o tio, .mg.gov.br e entrar na página e fazer o cadastro facilmente. Se precisar, pode procurar uma unidade escolar,
né? Seja ela do estado ou do município, que o pessoal pode te ajudar. Se for necessário, pode ligar na secretaria no 4124, que é o 3449-4124, que é o ramal que eu trabalho, que eu posso dar uma dica e ajudar a fazer essa inscrição tranquilo. Alessandra, agradeço a presença, a participação, a entrevista aqui. Fica aí a dica para você aí, pai e mãe que acompanha nosso programa. Não esqueça do cadastramento escolar do seu filho. Vai até o dia 23 de junho, sexta-feira. Então você fique atento, hein? O prazo é bem curto, não pode perder, porque senão seu filho pode correr o risco de ficar sem uma vaga na escola para o ano que vem. O cadastramento escolar, o site está aqui novamente aqui na tela, educação sem cedilha sem tio.mg.gov.br. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Até o próximo programa.